Bom estar com você aqui mais uma noite. Amém? Nós estamos falando nesses dias sobre uma série chamada Encontrando um Lugar de Descanso. Hoje é o quarto e penúltimo dia dessa série. Essa série vai terminar na semana que vem. E uma coisa eu te prometo, semana que vem vai ser bem engraçado, o último dia. Mas vai ser poderoso. Vai ser engraçado, mas vai ser poderoso. Vai ser divertido semana que vem aqui. Mas hoje é a penúltima mensagem dessa série, Encontrando um Lugar de Descanso. E qual é o objetivo dessa série? É que você viva em paz. Em paz consigo mesmo. Em paz com Deus. Em paz com a sua família. Em paz com o seu cônjuge. Amém? Deus tem um lugar de descanso para você, para a sua alma. Eu quero te pedir, se você não participou das 3 primeiras mensagens, você pode entrar no YouTube, nós temos o canal da Casa do Pai lá no YouTube, Ministério Casa do Pai. Você pode entrar lá no YouTube e digitar Pastor Gilson, Encontrando um Lugar de Descanso, e você pode assistir a primeira, a segunda e a terceira ministração dessa série, porque é uma série de princípios que vai nos levar a viver essa vida em paz. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Para a honra e glória de Jesus, eu vivo em paz. Eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com a minha esposa, eu tenho paz com os meus filhos, eu tenho paz com os irmãos. Não tem nenhum lugar onde eu vá que o meu coração se atormente. Eu estou em paz, por vir aplicando esses princípios na minha vida. Amém? Então, hoje, a mensagem vai ter um tópico só. E você pode usar esse tópico como um subtítulo aí para esse tema, Encontrando um Lugar de Descanso. E o subtítulo de hoje é Conformando-me com Ele na sua morte. Está falando sobre Jesus. Nós devemos nos conformar com Jesus na sua morte. Conformar não apenas no sentido de aceitar, sabe, ficar conformado, aceitar a situação, não apenas no sentido de aceitar, mas conformar no sentido de tomar a forma de Jesus na sua morte. Se você aplicar esses princípios hoje, Deus vai te dar paz em muitas áreas da sua vida. Hoje é um daqueles dias que eu praticamente não vou pregar, eu praticamente vou ler a Bíblia. E a Bíblia vai pregar para nós. Amém? Então nós vamos começar lendo Colossenses capítulo 3, do versículo 1 em diante. Qual é o subtítulo de hoje? Fala aí comigo. Conformando-me com Ele. Ele é quem? Jesus. Então vamos falar conformando-me com Jesus? Vamos lá? Conformando-me com Jesus na sua morte. Amém? Então vamos lá. Colossenses 3:1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, espera aí. Quem é o único tipo de pessoa que pode ser ressuscitado? É o que morreu. Quem não morreu não pode ser ressuscitado. Então, se nós somos ressuscitados com Jesus, com Cristo, significa que primeiro que nós morremos. Amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você morreu com Cristo? Amém? Então as coisas da terra já não interessam mais para nós. Uma característica daqueles que Jesus chamou é que ficou tudo para trás. Jesus chamou Pedro, Jesus chamou João, Jesus chamou Tiago, André, tudo ficou para trás. As redes, o barco, a profissão, a pesca. Quando nós morremos com Cristo, agora nós buscamos as coisas lá do alto. Isso é o que nos interessa agora, amém? Verso 2, olha aí. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Nossa mente agora pertence ao céu, amém? Pé na terra, mas coração no céu. Por que nós vamos pensar nas coisas lá do alto? Continua o texto.
porque morrestes. Fala comigo, porque morrestes. Você morreu com Cristo? Quem morreu com Cristo? Então, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Agora, olha que interessante. No verso 3 que nós lemos aí, diz, porque morrestes. Não é verdade? Aí nós lemos o 4. Agora, olha o que diz o 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Agora, espera aí. O verso 3 não falou porque morreste? O verso 1 não falou que nós já até ressuscitamos? Então nós já morremos e já ressuscitamos e temos que fazer morrer? Como é isso? Então veja bem, quando a nossa vida é entregue a Jesus, nós morremos para nós mesmos, nós morremos para o pecado não tem mais domínio sobre nós, nós morremos na vida que vivíamos, escravos de Satanás, e hoje somos escravos de Cristo. Amém? Só que, infelizmente, nós ainda vivemos nessa carne. Infelizmente, nós ainda vivemos nessa carne. E apesar de ter ressuscitado em Cristo como um novo homem para andar em novidade de vida, carregando a natureza de Deus, carregando a natureza do último Adão, que é Cristo, a nossa carne tem uma herança, que é a natureza terrena que nós herdamos de Adão. Então, no que se refere à nossa natureza, à nossa pessoa, ao nosso propósito de vida, nós já morremos, desistimos das coisas dessa terra e já vivemos para Deus. Mas no que se refere à natureza terrena, nós devemos fazer morrer a natureza terrena. Então fala isso comigo aí. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E aí tem 2 pontos e vai começar a falar o que é essa natureza terrena. Prostituição, já começa batendo forte, né? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então veja bem, fazei morrer. Então fala isso comigo aí, bem forte. Fazei morrer a prostituição, fazei morrer a impureza, fazei morrer a paixão lasciva, fazei morrer o desejo maligno, fazei morrer a avareza, que é a idolatria. Então deixa eu te falar uma coisa. Muitos anos atrás eu aprendi com um pastor chamado pastor Cirilo. Ele vai estar com a gente aqui daqui uns dias, né? No Congresso de Louvor e Adoração. Ele falou uma frase tão simples, mas que me ensinou tanto. Ele falou assim: irmãos, o pecado é igual um cachorro, você para de dar ele comida, ele morre. Simples demais, né? Mas é a mais pura verdade. Então eu quero te dar um testemunho a respeito dessa área aqui agora. Quando eu era mais novo, eu vi muita cena que eu não deveria ver. Eu fiz muita coisa que eu não deveria fazer. Eu me envolvi demais com prostituição, eu me envolvi demais com pornografia, mas foi muito, não foi pouco, não é? Eu era músico, eu tocava na noite, e tocando na noite eu conheci muita gente famosa e andava com essa turma. Então, andando nisso, irmãos, eu vi coisas que só, como diz a Bíblia, só o referir é vergonha. E tudo aquilo que eu vi contaminou a minha mente, porque aquelas imagens ficaram na minha mente. Então depois, quando eu vim para Jesus, voltei para Jesus, me reconciliei com Jesus, eu queria viver uma vida de pureza e santidade. Mas sabe o que acontecia comigo? Eu era atormentado pela impureza. Então, quando eu voltei para Jesus, eu comecei a ser atormentado, por exemplo, por sonhos. Eu sonhava os sonhos impuros, tão impuros quanto as impurezas que eu praticava e que eu via antes. Mas eu queria servir a Jesus. Então, eu me lembro de acontecer vezes no meu sonho, lá no meu sonho, eu chorava. E falava, não, eu quero servir a Jesus.
Mas a minha mente estava tão suja, tão contaminada. E eu me lembro de muitas vezes eu estar dentro da igreja, em um culto como esse, onde eu estava indo para buscar o Senhor. Mas dentro da igreja eu pecava com prostituição, com impureza, com lascívia, dentro de um culto, olhando para o corpo das mulheres que estavam perto de mim. E aquilo me machucava, aquilo feria meu coração, porque eu queria servir a Jesus com pureza. Mas eu era uma pessoa muito impura. Você está entendendo? Então eu aprendi esse princípio aqui, que aquela impureza, ela não ia desaparecer da minha vida. Não era uma coisa que Deus ia fazer, porque o que Deus vai fazer, Ele disse que vai fazer. Mas existem coisas que Deus disse que você vai fazer. Então aqui Ele está dizendo, fazei, pois, morrer. Então você é quem vai fazer essa natureza terrena de pecado morrer. Isso não vai morrer sozinho, você vai fazer isso morrer. Então eu quero te falar algumas coisas que começaram a acontecer. Eu comecei a conversar com a minha liderança quando eu voltei para Jesus. E falei, olha, eu estou tendo problema nessa área aqui. E eles começaram a orar comigo. Mas eu aprendi ali que só orar é muito bom, mas não era suficiente, porque não estava dando resultado. Sabe por quê? Porque o mundo que nós vivemos é cercado de impureza. Lá está uma mulher fazendo propaganda de Bíblia. Essa é a Bíblia mais nova, e ela está de biquíni na sua frente, na televisão, mostrando a Bíblia, de biquíni. É o mundo que nós vivemos. As pessoas estão nuas nos outdoors, nas propagandas de televisão, na internet. Isso está em todo lugar. E isso vai nos contaminando de tal forma que, às vezes, dentro da igreja, nós vemos mulheres que se chamam irmãs, mas se vestem, se é que eu posso falar que aquilo é vestir, porque, para mim, dá mais a impressão que ela se despiu do que se vestiu. Então, o mundo está tão contaminado disso, que é difícil você limpar a sua mente dessas coisas, está entendendo? Então, no meu testemunho, o que eu quero te falar é que eu aprendi que eu deveria matar isso. E eu comecei a ter atitudes muito radicais na minha vida. Ainda depois de casado, já casado com a Aline, eu tinha muitos sonhos. Não eram muitos, mas assim, talvez uma vez por mês, de 2 em 2 meses, eu tinha algum sonho desse atormentador, com mulheres nuas e tudo isso. E eu acordava e falava com ela, Aline, eu tive um sonho assim, assim, assado. Ora comigo, e ela orava comigo. Mas à medida que eu ia orando e conversando isso com a minha liderança, eu também fui aprendendo que eu tinha que cortar algumas coisas. Eu tinha que parar de alimentar o cachorro, você está entendendo? Então eu fui saindo de todo o meu envolvimento naquela época com internet, por exemplo, não é, que é uma poluição fora do comum. Chegou um ponto, há 10 anos atrás da minha vida, que eu parei de assistir televisão. Parei. Tirei a televisão da minha casa não tem televisão. E eu comecei a cortar essas coisas. Então tem 10 anos que eu não assisto televisão. Não estou falando para você fazer isso, não. Estou falando do que eu fiz. E eu me lembro de uma vez, eu já era casado com a minha esposa, e eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, durante 40 dias, eu vou olhar para as pessoas só no olho, olho no olho. Eu não quero saber a cor da camisa que elas estão vestindo, nem da calça, nem do sapato. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu não sabia que eu olhava tanto para as pessoas. Porque quando chegava alguém, eu tinha que ficar segurando a minha cabeça assim. Às vezes, é um vício, é um costume. E eu não estou falando só de homens de problema de prostituição, as mulheres fazem a mesma coisa. Eu fiz aquele voto. Os primeiros dias foram terríveis. Eram 40 dias.
Na segunda semana estava mais fácil. Na terceira semana estava mais fácil. Na quarta semana virou um hábito. Um hábito. E sabe o que aconteceu comigo? Me isolando um pouco de todas essas imagens, fazendo uma força diante de Deus. O que aconteceu é que a minha mente foi limpando. Foi limpando, foi limpando, foi limpando. Eu parei de ter sonhos. Você está entendendo? Eu me acostumei a não olhar para as pessoas com impureza. Você sabe o quão importante isso é para mim hoje? Porque eu sou um pastor. Então eu não pastoreio só homens, eu pastoreio mulheres. Eu desafio qualquer mulher aqui dentro da igreja que me enviou com intenção impura. Eu desafio qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque isso não existe mais na minha mente, no meu coração. Sabe por que não existe? Porque eu aprendi a obedecer esse texto. Fazei morrer. Fazei morrer. Fazei morrer. Fazei morrer. Então, o que você vai fazer para essas coisas morrerem? Porque isso precisa morrer, é uma ordem. Nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Nós precisamos olhar com pureza. Nós precisamos fazer morrer. Então, duas coisas simples. Aumente sua oração por isso. Amém? Número 2, compartilhe dessa fraqueza com pessoas que você confie. Sua liderança dentro da igreja. Compartilhe dessa fraqueza. E para de dar comida para o cachorro que ele vai morrer. Amém? Eu te garanto, ele vai morrer. E esses cachorros que ficavam me atormentando, morreram tudo. E hoje eu consigo desfrutar de pureza. Pastor, o que isso tem a ver com descanso? Tudo a ver com descanso. Eu não tenho sonhos me atormentando. Eu não tenho o tormento de pensar que eu traí a minha esposa olhando para alguém. Eu tenho paz dentro da igreja, eu posso lidar com um monte de mulheres. Eu tenho paz. Não é um problema para mim. Eu estou seguro com isso. Eu não estou falando que eu estou imune contra o pecado. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que essa área na minha vida, eu venho trabalhando há muitos anos com a ajuda da minha liderança, com muita transparência com a minha liderança, e fazendo morrer. E passou. Eu não tenho esse problema. É o seu dever fazer morrer. Eu estou te dando um exemplo sobre prostituição, impureza. Porque quando a gente está lidando com a carne, o negócio é complicado, é ou não é? Uma vez eu estava com o Orlando, meu amigo ali, a gente estava evangelizando um menino, esse menino tinha muito problema de droga. Aí ele estava indo para a igreja, entregou a vida dele a Jesus, aí eu estava falando com ele assim, Deus vai te abençoar muito, o Senhor vai te libertar do vício, o Senhor vai te tirar da cocaína, da maconha, da prostituição. Ele falou, opa pastor, prostituição é bom. A carne gosta. Mas deixa eu te falar uma coisa, você que é solteiro, a carne não gosta de prostituição, a carne gosta do contato físico, e o contato físico não é pecado, você só tem que pôr um anel desse no seu dedo. Amém? Simples. Agora, aqui, depois da paixão lasciva, tem essa expressão desejo maligno. Fala isso aí, desejo maligno. Irmãos, eu quero entrar um pouquinho nisso aqui com você. Vamos lá. Vingança é um desejo maligno? É? Isolamento é um desejo maligno? Inimizade é um desejo maligno? Antipatia é um desejo maligno? É ou não? Você está com dúvida? Com certeza é. Ciúme é um desejo maligno? Perguntar de novo. Isolamento é um desejo maligno? Fazei morrer o desejo maligno. Existem pessoas que elas aprendem não gostar do outro. Elas aprendem desprezar o outro. Elas aprendem não ter paz com o outro.
elas aprendem a desdenhar, que usa essa palavra. Elas aprendem isso. Elas quebram um relacionamento e aprendem a viver sem aquele relacionamento. Você não pode fazer isso. Você tem que entender, irmãos, a capacidade que Deus te deu de se recompor, sabe? Resiliência. Você consegue levantar, você consegue se recompor. Você consegue restaurar aquele relacionamento. Mas o desejo maligno é não mexer naquilo. Deixa para lá. Esses dias eu estava conversando, quinta-feira, eu estava conversando com um casal que veio conversar comigo para vir congregar aqui na igreja. Que eu amo essa igreja é demais, essa igreja é legal, essa igreja é top, essa igreja é massa, essa igreja é demais. Eu falei, sim, meu amado, você está vindo de onde? Estou vindo lá da igreja tal. Eu sei, aquela igreja é horrível, né? Ô igreja horrível, amaldiçoada, só tem gente que não presta lá, eu falei. Aí ele falou, não, pastor, que isso? Eu falei, não, então por que você está saindo de lá? Eu só falei o que você pensa, rapaz. A verdade é que você ouviu o que não deveria, falou o que não deveria, e Jesus disse que aquilo que vem do coração sai pela boca, é o que contamina o homem. Seu coração está contaminado, você fechou o coração para o teu pastor, para a tua igreja, e agora tu está fugindo de lá. Você pode ir para qualquer lugar, esse negócio não resolve, isso é um desejo maligno. Volta lá e pede perdão para o seu pastor, se reconcilia e fique quietinho lá. Porque é mais fácil quebrar os relacionamentos, meu amado. Não quero te falar, isso é um desejo maligno que você tem que fazer ele morrer. Nós não podemos sair quebrando relacionamentos, ficando de mal. Corta aqui. Nós não podemos fazer isso, porque isso não é de Deus. Amém? E a avareza? O que é a avareza? Querer o dinheiro, querer o que o dinheiro pode comprar demais, viver para isso. Sabe que há uns anos atrás eu tinha um amigo chamado Christian, e o Christian tinha uma fábrica de calça jeans. Era uma fábrica enorme, muito legal. Eu fiquei muito revoltado quando eu fui na fábrica dele a primeira vez, porque lá em Belo Horizonte tinha duas fábricas de calça diferentes. Uma era bem popular, vendia aquelas calças que hoje custaria tipo R$ 29,90, assim, calça jeans. E tinha uma outra marca que eu gostava muito dela, porque a gente é bobo, né? A gente é bobo demais. Tinha uma outra marca de calça, as calças custavam 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, dessa outra marca. Aí eu fui lá, o Christian era baterista, a gente tocava junto. Aí eu fui lá no estúdio dele, que era em cima da fábrica. Aí ele foi me mostrar a fábrica. Aí ele falou, eu só produzo para essas duas marcas, que é as duas tais marcas. A de R$ 29,90 e a de 3 salários mínimos. Eu perguntei para ele, qual é a diferença entre uma e a outra? Ele falou, a etiqueta. Eu falei, mas não pode, cara. Ele falou, é. A etiqueta, ele falou, a etiqueta, está aqui, ó, os rolos de jeans, ó, esse tipo de jeans. O jeans é usado na mesma calça de R$ 29,90 e na que custa 2, 3 salário mínimo, o mesmo jeans. Muda a etiqueta. A gente é bobo, né? Cuidado com a avareza. Amém? Vamos ler? A primeira coisa que aconteceu no primeiro culto, o tempo da pregação acabou, eu tenho que ler 40 textos, só li um. Vamos lá, verso 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você não é um desses não, não, né? Tá. 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nela, ou seja, não vive mais. Ou vive? Vive não, né? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Fala comigo aí. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O que você tem que fazer com essas coisas? Se despojar. Gosto de falar que é despojar.
Uma nação guerreia contra outra nação na Bíblia. A nação que ganha a guerra vai lá na nação que perdeu a guerra e pega tudo que aquela nação tem e tira dela e leva. Então, quando está falando que você tem que se despojar dessas coisas, está dizendo, você tem que lutar contra você mesmo, lutar contra a sua carne, lutar contra a vontade da sua carne e arrancar essas coisas daí. Não vai cair de graça, não. Você tem que arrancar da sua carnalidade. Você tem que arrancar a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Irmãos, essa palavra já me pegou muito, essa expressão, afeto de misericórdia. Porque tem gente que você tem afeto com ela porque ela é bonitinha. Tem gente que você tem afeto com ela porque ela é sua irmã, seu pai. Mas tem gente que você só pode ter afeto de misericórdia. Mas você sabe que eu aprendi que esse negócio de afeto, de misericórdia é legal? Porque Jesus ensinou isso, ele falou assim, ó, se você amar só quem te ama, você não fez nada. Se você cumprimentar só quem te cumprimenta, você não fez nada. Gostoso é amar quem te persegue. Amar quem fala mal de ti. Amar aquela pessoa que você não sabe se ela vai sorrir de volta ou se ela vai fechar a cara. Aí que fica gostoso o negócio. São afetos de misericórdia. Sabia que o seu coração se acostuma com isso? A amar qualquer pessoa, não importa se ela merece, se ela não merece, se ela se parece com você ou se ela tem opinião diferente, seu coração se acostuma a amar incondicionalmente. E isso é muito legal. É gostoso amar, irmãos. Tem gente que fala, pastor, amar é muito difícil. Irmão, difícil é odiar. Difícil é andar com mágoa. Difícil é ser carrancudo. Difícil é ser uma pessoa difícil. Amar é gostoso demais. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo hoje. Eu falei que eu passei a noite adorando com esses dois amigos meus, não foi? Aí fui em casa de manhã, aí tomei banho, troquei de roupa, tomei café e fui pregar. Sabe onde eu fui pregar? Na igreja católica. Foi muito legal. Os padres do Hospital São Camilo Curadares, eles estavam fazendo a 17ª Pastoral da Saúde, eles me convidaram para pregar lá. Aí estavam lá os médicos do hospital, tudo, os enfermeiros, o povo que trabalhava no hospital. Eu nunca vi tanto padre e tanta beata junto na minha vida. E eu estava pingando amor. Você está entendendo? Passei a noite adorando. Irmão, sem brincadeira, quando eu entrei naquele lugar, porque você sabe que para mim é desconfortável ver qualquer pessoa adorando a qualquer pessoa que não seja Jesus. Eu concordo com a adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então é difícil para mim quando eu vejo algo diferente disso. Mas eu cheguei naquele lugar, parecia que tinha uma nuvem em volta de mim, sério mesmo. Parece que eu estava pingando óleo assim, ó. Aí eu entrei, todo mundo ficou me olhando. Estava cheio de gente, era uma igreja, um auditório enorme. Aí todo mundo ficou me olhando. Tinha uma senhorinha lá, que estava no corredor que eu ia passar. Ela olhou para mim e falou assim, homem de Deus bonito. Ela falou. Ela era uma senhorinha bem idosa. Eu tenho muito carinho com os idosos, né? Sempre gostei de idosos. Aí eu fui, abracei ela, falei, obrigado. Dei um beijo no rosto dela assim, obrigado. Ela falou, não lave mais esse rosto essa semana. E eu fui andando, e parece que Deus tinha me dado tanta graça com aquelas pessoas. Eu fui entrando, fui abraçando todo mundo. Aí eles me apresentaram, eu comecei a palestra. Irmãos, eu estava o tempo todo, eu preguei sobre o novo nascimento e as evidências do novo nascimento em Cristo Jesus. Pensa aí num negócio. Mas várias vezes eu contia o choro, porque eu estava olhando aquelas pessoas
todas elas, assim, 90% com papel e caneta na mão, anotando. Os padres com papel e caneta na mão, anotando. E eu estou assim, anota mesmo, anota. Tudo. E o meu coração estava pingando amor, pingando amor. Meu coração estava, Deus, salva esse povo, salva esse povo. É gostoso amar. Quando terminou a palestra, veio todo mundo falar comigo, todo mundo me abraçaram, me beijaram, falaram comigo, ô pastor, que palavra, meu Deus, eu vou estudar demais essa palavra, eu quero viver isso. Você vai viver em nome de Jesus. Mas amar é gostoso, julgar é ruim, ter o coração fechado é ruim, ser resistente é ruim, amar é muito mais gostoso. É muito mais legal. O amor encobre multidão de pecados. Amém? 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Fala isso aí. Dá suporte. Fala aí, dá suporte um ao outro. Amém? Uma pessoa está fraca, uma pessoa está caída, não pisa em cima não. Dá suporte. Suportai-vos uns aos outros. Amém? Perdoai-vos mutuamente. Irmão, perdão é igual apagador de quadro. Você pode escrever qualquer besteira no quadro, aí o apagador vem e apaga tudo. Isso é o perdão. A pessoa pode escrever qualquer bobagem a seu respeito, você vai lá e passa o apagador, apagou, acabou. Perdão resolve tudo, é gostoso demais perdoar, irmão. Você fica com o coração livre. Gente que não perdoa é sempre, sabe, amargurado. Tem gente que não consegue viver 2 semanas sem brigar, gente. Parece ter um relógio que desperta, sabe? Em hora de brigar. Já tem 2 semanas que eu não brigo, vamos brigar. Briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, briga com o patrão, briga com o irmão da igreja. Não faz isso. Amém? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o quê? Esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora, meu amado, vem cá. Eu vou falar uma coisa aqui agora que eu acho que eu vou quebrar a cabeça de muita gente, principalmente você que já é cristão aí há muito tempo. Eu acho que eu vou dar um nó na sua cabeça agora. Porque um dos textos mais mal interpretados que eu já vi dentro da igreja é o próximo versículo. Nós vamos ler só o início dele aqui, versículo 15, ó. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Vou ler tudo. A qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Irmão, esse texto é terrivelmente mal interpretado. Vou te falar como a maioria das pessoas interpretam esse texto. Olha, eu estou querendo fazer isso na minha vida, estou querendo seguir esse caminho, não sei se eu sigo, se eu não sigo. Aí chega um crente avacaiado e fala assim, você sente paz? Se você sente paz, pode fazer. Como assim, irmão? Não está na Bíblia. Que a paz é o árbitro no coração. Então, se você sente paz, pode fazer. E nessa miséria de uma interpretação completamente equivocada, as pessoas estão chegando diante de nós e estão falando, pastor, eu sei que o senhor é contra o divórcio, mas eu sinto paz. Você está rindo? Eu não falo mais com aquela pessoa, não, mas eu sinto paz. Eu não vou mais na casa da minha sogra, mas eu sinto paz. É lógico, estou brincando. Mas eu sinto paz. Eu saí daquela igreja, falei mal de todo mundo, mas eu sinto paz. E a paz é o hábito, então se eu sinto paz, eu posso fazer. Não é isso que o texto está falando.
O texto te deu uma série de direções que você deve seguir na sua vida. Você deve mortificar a natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, tá certo? Você deve arrancar fora a maledicência, tá certo? Você deve suportar o fraco. Se você tiver motivo de queixa contra alguém, você deve perdoar e viver em paz entre os irmãos. E essa é a paz de Cristo. Então, quando a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro, o que ele está falando é, essa atitude sua está suportando o mais fraco, essa atitude sua está perdoando quem te ofendeu, essa atitude sua está matando o desejo maligno da sua carne, essa atitude sua está abatendo a sua carne para que Cristo reine, então essa é a paz de Cristo. Se essa atitude está te levando a essa paz, essa atitude é correta. Não é a paz eu sinto. Não. É a paz de Cristo. A paz de Cristo está descrita antes e depois desse texto. Verso 16 continua falando: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, ai. Mexe com isso não, pastor, mexe não, pastor. Paz de Cristo, ó. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Não concordo. Maridos, irmãos, esse versículo é forte demais. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Não trate a sua esposa com amargura. Nós vivemos em um mundo de muita pressão. Às vezes é pressão demais no trabalho, sabe? O chefe cobrando, e a gente não recebe no dia que tem que receber, sabe? O trânsito, e a gente fica naquela pressão, e aí chega em casa, desconta na esposa, desconta nos filhos. Faz isso não. Faço não. Se você tiver num dia assim, vou te dar a receita. Em vez de ir para casa, vem para cá. Aí você chega aqui, vai para a sala de oração, coloca a sua cara no tapete. Aí ora bem muito. Aí se não funcionar, aí você vem aqui para o estacionamento, pega umas pedras, tá com as pedras no muro, chuta o pé de manga, dá uns gritos. Aí depois ora, na hora que você acalmar, aí você fala, agora eu vou para casa. Aí você chega em casa, oi meu amor, tudo bem? Não trata a sua esposa com amargura, não faz isso não. Faz isso não. Tem muitas mulheres vivendo oprimidas dentro da sua casa, que o marido fica, sabe, amargurado, bruto, carrancudo. Faz isso não, gente. O solteiro tampa o ouvido. O que é mais gostoso, brigar ou beijar? Brigar ou beijar? Ora mais. Então para de brigar, gente. Para de tratar o outro com amargura. Aproveita o que é bom. Vive o que a vida tem de bom. Não faz isso. Amém? Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Você lembra quando nós falamos aqui no primeiro dia de trocar o nosso centro de respostas? Nós tratamos a nossa esposa para o Senhor, tratamos o nosso marido para o Senhor, tratamos nossos filhos para o Senhor, tratamos os nossos irmãos para o Senhor, trabalhamos para o Senhor. Reino de Deus e o Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas dentro do reino de Deus fazemos para o Senhor.
Verso 24: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Olha aqui, amado. O que o texto está falando? Você está tratando a sua esposa bem? A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Você, esposa, está sendo submissa ao seu marido? A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Não é porque o seu marido merece, não, é porque Cristo merece. Você está perdoando o irmão que te feriu dentro da igreja? A Cristo o Senhor está servindo. Não é porque o irmão merece, é porque Cristo merece. É muito mais gostoso viver assim. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Amém? Vou ler com você Filipenses 3, de 8 a 11, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então fala comigo aqui: eu abro mão de tudo, de toda a justiça própria, recebo a justiça de Deus, pela fé. Amém? Pela fé. Fala assim: e agora, justificado, eu vou viver para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos. Fala aí: eu vou sofrer o que eu tiver que sofrer, por causa do Evangelho. Amém? Se tiver que engolir calado, a gente engole, por causa de Cristo. Amém? Fala comigo: conformando-me com Ele, na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Amém? Agora você quer ver um sinal de uma pessoa morta? Olha aqui, ó, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha que coisa linda, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que coisa linda! Você já pensou a sua mente ser cheia dessas coisas? Eu perguntar para você assim: ei, o que tem aí na sua mente? Aí você me responde assim: pastor, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, pastor, é isso que está no meu pensamento. Pensou que coisa linda? O que você pensa a respeito do irmão? Pastor, eu penso tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. É isso que eu estou pensando sobre o meu próximo. Sabe como se chama isso? Isso se chama liberdade. Você ser uma pessoa livre, não é amarrado em sentimentos. Você é livre. Vamos ler o último texto de hoje? Não? Então vamos ler não. Vamos ler? Então vamos. Gálatas capítulo 5, verso 14 em diante, diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu te falar sobre amar o próximo como a ti mesmo rapidinho. Você sabia que grande parte das pessoas que mais me amam e mais demonstram me amar hoje são as pessoas que mais me odiaram quando me conheceram? Verdade. Mas nós fomos convivendo, nos relacionando, perdoando. E hoje a gente se ama de paixão. Amar é o negócio. Amar é gostoso demais. Eu estou falando isso toda hora. Você tem que entender, amar é gostoso demais. Odiar é triste, amado.
Ter mágoa, ter rancor é triste. Se isolar é triste demais. Uma pessoa que se isola. Geralmente quem se isola se acha um perigo. Sabia? Muita gente se isola porque se acha um perigo. Não vou até me isolar porque senão eu morro de alguém. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é o desejo que você não deve ter. Anda no Espírito, e jamais você vai satisfazer esse desejo. Amém? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, fala aí, inimizades. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Fala isso comigo, não herdarão o reino de Deus. Tem gente que fala assim, pastor, não ter inimizade é muito difícil. Eu te falo, difícil é ir para o inferno, irmão. Põe na balança aí. Agora, eu te falo uma coisa. Mesmo se não tivesse inferno, ter inimizade é mais difícil do que ter amizade. Ter amizade é bom. Ter amizade é gostoso. Inimizade é terrível. Você está num lugar, você encontra com alguém que você tem inimizade. Que coisa horrível. Vamos ler. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, tristeza, não é não? Não é não? Não é tristeza não? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Meu Deus do céu, paz. Quanto vale a paz? Quanto custa a paz? Paz. Eu não quero a paz dos crentes. Paz do Senhor. Mas não tem paz. Eu quero a paz de Cristo. Seguindo esse caminho aqui. A paz de Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 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 fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém vai te prender porque você ama. Porque você está em paz, porque você é alegre. Agora, eu vou dar uma espremida no verso 24 e aí nós vamos encerrar, tá certo? Antes de espremer o verso 24, eu quero te falar isso. Anda no Espírito e você jamais vai satisfazer os desejos da carne. Anda no Espírito. Coloque uma disciplina de oração na sua vida. Às vezes você vê eu falando assim, nossa, o pastor passou a noite inteira adorando, o pastor é um adorador mesmo. Negativo. Tem dia que para mim orar, eu tenho que amarrar minha própria mão lá, no lugar de oração, e falar, fica aí, carne, não vou ficar, fica. Mas coloca uma disciplina, porque você sabe que aquilo é bom, que o resultado daquilo vai fazer bem. E anda no Espírito. E você jamais vai satisfazer o desejo da carne. Agora, você é de Cristo? É ou não? Qual é a evidência que você é de Cristo? Como é que você fala que você é de Cristo? Qual é a evidência? E aqui é o verso 24 que eu vou espremer com você. Olha o que diz o verso 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, em vez de perguntar, você é de Cristo? Eu posso te perguntar, você crucificou a sua carne
com suas paixões e concupiscências? Agora, quando a gente fala os que são de Cristo, algumas pessoas vão pensar, são de Cristo, tipo assim, eu sou do Fortaleza, meu sogro é do Ceará, meu cunhado é do Corinthians, vai Corinthians. Então, as pessoas pensam, eu sou de Cristo, tipo assim, eu sou do time de Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que está dizendo aqui não é você ser do time de Cristo. O que está dizendo aqui é pertencer a Cristo. Se você pertence a Cristo, você vai crucificar a sua carne com suas paixões e desejos que não vêm de Deus. Amém? E agora, o que nós vamos fazer? Pastor, por que você está falando tudo isso? Vou te falar por quê. Porque eu quero que você tenha paz. Eu quero que você viva em paz. Eu quero que você chegue na sua casa e na sua casa você tenha paz. Eu quero que você ande pela rua como um homem, como uma mulher de Deus, e na rua como um homem ou uma mulher de Deus você tenha paz. Eu quero que você entre aqui dentro da igreja, e aqui dentro da igreja você tenha paz. Paz com os irmãos, paz comigo. Eu quero que você esteja no seu lugar de oração, e lá no seu lugar de oração você tem paz com Deus. Não tem nada que te acusa. Porque a Bíblia diz, se a sua consciência não te acusa, então você vai alcançar diante de Deus aquilo que você pedir. Eu quero que você tenha paz. Enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Seja a paz de Cristo o que leva o seu coração para a direita ou para a esquerda. Essa paz. O que acontece comigo hoje, irmão? Sabe o que acontece comigo hoje? Eu não devo nada a ninguém. Não devo. Não devo R$1 para ninguém, não devo nada para ninguém. Se tem alguém nesse mundo que eu já ofendi, eu já pedi perdão. Se tem alguém que me ofendeu, eu já perdoei. Eu não tenho problema com ninguém, eu estou em paz. Se eu chego na igreja, eu estou em paz. Se eu ando na rua, eu estou em paz. Se eu chego na casa dos meus familiares, eu estou em paz. Quando eu estou na minha casa com a minha esposa e os meus filhos, eu estou em plena paz. Quando eu paro para orar e adorar a Deus, não tem nada que me acusa, eu estou em plena paz diante de Deus. Sabe como eu chamo isso? Eu chamo isso de um lugar de descanso. É muito bom viver assim. É muito gostoso viver assim. E está disponível para você. É bem mais fácil do que parece. Está a uma decisão de distância. A sua paz, o seu lugar de descanso, está a uma decisão de distância. Decida. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero orar por você, eu quero abençoar você. Eu queria muito que você colocasse a mão assim no seu coração, simbolizando o seu ser. Porque se você tem inimizade, raiva, ódio, falta de perdão, eu sei que você não quer ser assim, ninguém quer. Nós gostamos de amar, nós gostamos de sentir bem, nos sentir bem onde nós estamos. Então eu quero orar com você agora. Põe a mão sobre o seu coração aí. Senhor, eu quero orar por essa igreja reunida aqui agora. Todas essas pessoas que estão aqui, que precisam de paz, que precisam sair do tormento da acusação. Pessoas que acham que nunca vão conseguir largar a impureza, largar a prostituição. Pessoas que acham que nunca vão conseguir se libertar desses pecados. Pessoas que acham que nunca vão conseguir conviver, que nunca vão conseguir perdoar. Pessoas que acham que nunca vão conseguir amar, ser amáveis.
Eu quero, no nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, quebrar toda essa mentira, todo esse sofisma, aquilo que a Bíblia diz que nós podemos viver, nós podemos viver. E se a Bíblia diz que nós devemos matar, fazer morrer, se nós podemos fazer morrer, se a Bíblia diz que nós podemos fazer morrer a natureza terrena, então é porque nós podemos fazer morrer a natureza terrena. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor encoraje cada um deles, que o Espírito Santo do Senhor encoraje cada um deles a perdoar, a amar. Eu quero profetizar que os maridos mais amorosos do Brasil estão aqui dentro, que as esposas mais amorosas do Brasil estão aqui dentro, que as famílias mais felizes do Brasil estão aqui dentro, porque nós andamos contigo, e é o teu Espírito que luta contra a nossa carne, para que a gente não faça a vontade da nossa carne, mas a tua vontade. Leva embora, Espírito Santo, tudo aquilo que não te agrada. Quero pedir que os anjos do Senhor trabalhem agora a favor dessas pessoas, tirando de seus corações tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e fazendo dessas pessoas filhos e filhas que se parecem com o primogênito, filhos que se parecem com Jesus, que agem como Jesus, que se comportam como Jesus, que amam como Jesus, que andam como Jesus, que fazem tudo quanto fazem de todo o coração, fazendo para o Senhor e não para os homens. Que seja assim na vida dessa igreja preciosa que está reunida aqui agora, no nome de Jesus.